Minhas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro Perante Jesus. Aqui nesse livrinho caiu aqui no capítulo 20, que se intitula Considerações. Emmanuel começa nos dizendo: devemos guardar o Evangelho na cabeça? É uma pergunta que Emmanuel nos faz. Nós devemos guardar o Evangelho na cabeça? Resposta a ele mesmo dá. Ele fala sim, porque precisamos orientar o pensamento para o bem. Aí ele continua no ensinamento. Cabe-nos, fazendo pergunta, né? Cabe-nos a obrigação de imprimir o Evangelho nos olhos? É uma indagação. Aí ele mesmo responde, sim, porque é indispensável permaneça a nossa visão identificada com o ensinamento divino, que transparece de todos os lugares. Olha, então nós temos que educar os nossos olhos em tudo que a gente vê para as coisas divinas, tá vendo? E aí ele continua, que transparece de todos os lugares. Então, o ensinamento de Deus, ele está inserido em todos os locais, em todos os lugares. Então, é importante educar a nossa visão para identificar onde os nossos olhos observam, identificar o pensamento divino de Deus, o ensinamento divino de Deus. E ele continua, Emmanuel continua nos fazendo pergunta e dando resposta. Então ele pergunta, compete-nos conservar o Evangelho nos ouvidos? Primeiro ele falou na cabeça, depois nos olhos e agora no ouvido. Compete-nos conservar o Evangelho nos ouvidos? Aí ele vai dar a resposta, sim, porque é imprescindível registrar a mensagem de bondade que o céu nos reserva em todas as particularidades da senda a percorrer, tá vendo? Então é importante registrar, é imprescindível registrar a mensagem de bondade que o céu nos reserva em todas as particulares da senda a percorrer. Emmanuel continua, aí ele pergunta, é imperioso guardar o Evangelho nas mãos? Começou na cabeça, nos olhos, nos ouvidos, e agora é imperioso guardar o Evangelho nas mãos? Resposta que ele mesmo dá, ele fala sim, porque nossos braços são os instrumentos com os quais criaremos o mundo de nossas boas obras em direção ao paraíso. Então nós só conseguiremos residir no paraíso quando obtivermos as boas obras. Por isso que nossas mãos precisam trabalhar incessantemente. Aí ele continua fazendo pergunta, será necessário respeitar o Evangelho com os nossos pés? Agora ele já passou para os pés. Ele responde sim, porque a reta diretriz é imperativo comum. Então, nós temos que andar reto, em linha reta, objetivando a luz lá no final do túnel. Não vamos mudar o caminho. Não vamos querer atalhar. Não. Aí ele continua. Justo, porém, antes de tudo, situar o Evangelho no coração, para que o ensino de Jesus, aplicado em nós mesmos, resplandeça através de nossa mente, de nosso olhar, de nossa audição, de nossas mãos e de nossos pés, a fim de que não sejamos aprendizes fragmentários, subestimando o serviço do Divino Mestre. E Emmanuel conclui nos dizendo, é imprescindível trazer a boa nova em todos os nossos pensamentos e aspirações, potências e atividades, salientando-se, contudo, o impositivo da lição de Jesus no imo dos nossos sentimentos, para que estejamos ligados primeiramente ao Senhor e não ao nosso eu. De vez que
segundo as velhas e sempre jovens palavras da Escritura Celeste, onde guardamos o coração, aí se encontrará o tesouro de nossa vida. O Evangelho no coração será, portanto, a plenitude do Cristo em nós. Então, a plenitude do Cristo em nós será, não é, inserirmos o Evangelho de Deus no nosso coração. Porque a partir do nosso coração, ele vai se estender para o nosso cérebro, do nosso cérebro para nossas vistas, da vista para o ouvido, depois para as mãos e depois para os pés. Então ficou aí esse ensinamento fantástico de Emmanuel, para que todos nós façamos uma reflexão e peçamos a Deus diariamente que sempre nos dê a inspiração nas decisões a tomar, que não façamos nada sem primeiro consultá-lo, para que dessa forma, nos habituando a esse ritmo de vida, nós possamos inserir o Evangelho de Jesus, como falou Emmanuel, em nossos corações. O Evangelho de Jesus tem que ficar inserido em nossos corações de forma automática, até chegarmos ao ponto de que quando a gente menos espera já fez o bem, não deu nem tempo de pensar. Isso tem que ser automático em nós. Para que isso seja automático em nós, não é? É necessário se esforçar para seguir essas sugestões de Emmanuel, quando ele nos fala que nós temos que inserir, não é? O Evangelho de Jesus em nossos corações. Porque ele falou, Jesus falou, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.